Olá, turma. Bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Word Básico, nossa aula 2. Desculpem vocês não estarem me vendo, mas estou com um probleminha na minha webcam do computador. Não está querendo conversar com o programa aí que eu faço a gravação da tela. Então, hoje vai ser só a voz do professor, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo, né? O tema de hoje vai ser sobre formatação de texto, tá? Eu ia falar sobre as abas do Word, mas eu vou deixar as abas para a aula de amanhã, tá? Porque aí a gente já começa a falar também sobre outros temas dentro do Word. Eu vou falar sobre formatação de texto. Tem algumas coisas adicionais que eu quero explicar para vocês, né? Provavelmente algumas ferramentas que poucas pessoas conhecem dentro do Windows, inclusive. E então vamos seguindo. Qualquer dúvida aí, só procurar o professor, tá ok? Bom, vou abrir o Word, então, né? Eu separei aqui um texto de uma história infantil, né? Assim não tem problema com. Opa, tem problema aqui de cookies. Bom, então não tem problemas aí com direito autoral e tudo mais, né? Então, um textinho aqui bem pequenininho e simples, né? Um texto infantil, para a gente poder copiar e colar no nosso Word, para a gente começar a brincar com a formatação do texto. Assim, não ficar digitando aqui, perdendo tempo, né? Digitando texto no Word, tá certo? Bom, vou abrir o Word. Como eu disse, o professor é preguiçoso, eu vou pesquisar o programa. Mas caso alguém queira, né, dá para acessar ele por aqui, ó, né? Menu iniciar, lá no Word. Cadê? Achei. Pronto. Vamos lá. O Word, vou abrir um documento em branco, porque a ideia é a gente trabalhar do zero, né, no nosso texto. Então, um documento em branco, né? Vocês aí tiverem algum texto para trabalhar, quiserem aplicar essas regras, essas, né, que a gente vai ver hoje, fiquem à vontade, tá certo? Aí brinquem da forma que vocês quiserem aí, e se surgir alguma dúvida aí, vai passando para o professor. Bom, primeiro de tudo, né? Nós vamos começar a trabalhar com formatação, tá? O que é bom a gente ter em mente, né? A parte de formatação do Word é uma das ferramentas principais dele, né? Porque a ideia do Word é trabalhar com texto, né? Com a parte de edição de texto. Então, o Word ele dá muita ênfase para a parte de formatação. Você tem muitos estilos diferentes para trabalhar com formatação e assim muita gente se atrapalha com isso, no sentido de aplica a formatação de texto numa parte, aí ele aplica para tudo, ou ele quer aplicar para tudo e aplica só numa parte, aí fica desconfigurado, a pessoa geralmente não sabe o que fazer. Então, vamos entender o porquê que o Word faz esse tipo de coisa, né? Bom, então, para a gente começar a trabalhar com formatação, a gente precisa de texto. Então, vou lá na página onde eu quero copiar o texto, vou selecionar utilizando o mouse, certo? Toda a região do texto, né? Uma coisa que precisa tomar cuidado é o seguinte: o Word ele também consegue importar é, não só o texto, mas como elementos da internet. Então, numa seleção, por exemplo, aqui, né? Estou selecionando, eu consegui selecionar apenas o texto. Mas se eu selecionar, por exemplo, a imagem, a coluna lateral, ele vai copiar tudo. E aí o que ele faz? Ele vai montar uma tabela para poder encaixar essas coisas, cada coisa no seu lugar. Muito cuidado quando for copiar as coisas da internet para não fazer a maior bagunça, tá? Se possível, copie por etapas, então, né? Para evitar que ele faça essa bagunça toda aí na visualização, tá certo? Bom, selecionei aqui só a parte do texto, é só a parte que me interessa, né? E vou copiar, ok? Ou no teclado você pode apertar o Ctrl e o tecla C, né? Segura o Ctrl e C, né? A gente chama de Ctrl C, ok? Copiei, vou colar aqui no Word. Bom, se eu clicar com o botão direito para fazer a colagem, ele me dá opções de como eu quero colar esse texto, né? Esses dados todos, né? Essa informação dentro do Word, tá? Por que isso? Porque o Word ele consegue trabalhar com o texto puro, né, com os dados ali,
E consegue trabalhar também com a própria formatação de onde você copiou. Olha só como ele é inteligente. Ele consegue entender a formatação de onde você está trazendo o texto. Então, se eu não utilizar nada daqui, eu vier aí apertar o Ctrl, né? Dessa vez apertar o V, né? A gente apertou o Ctrl C para copiar e agora vamos segurar o Ctrl, né? Lá no teclado, o último botãozinho do lado esquerdo, inferior, né? Esquerdo. E o V. Ele vai trazer com a formatação de onde eu trouxe o texto. Pode ver que é muito parecido, ó, a formatação, né? É que tem que entender que talvez eu não tenha exatamente a fonte que está aqui, né, no texto do site. Mas mesmo assim ele trouxe o mais próximo possível, inclusive de cor, né? Pode ver que não está preto, né? Parece que ele está meio cinza, creio eu, né? Acho que o professor está enxergando direito aqui. Mas pode ver que ele trouxe com a formatação que não é do Word, né? O Word ele começa geralmente ou em Colibri, ou em Arial, ou em Times, né? New Roman, né? São as fontes que são as mais conhecidas, né? O que são as fontes? As fontes são os detalhes da letra, né? O formato que a letra tem. E a gente vai achar isso aqui, ó, na página inicial, na aba página inicial, fonte. Nós temos aqui qual fonte está sendo utilizada. Pode ver que cada uma delas, ó, a letra vai ficar de uma forma, tá vendo? Ó, aqui esse 1, né, que eu selecionei, você vai passando aqui, ó, ele vai mostrando qual é o desenho dessa fonte, né? Pode ver que tem diversas fontes diferentes aqui instaladas no meu computador. Eu não sei no de vocês, mas pelo menos o meu já vem com uma galeria enorme aqui de fontes, né? E as mais utilizadas aí pelo Word, que são as Calibre, né? Que são as fontes normais aí que o Word usa no dia a dia. Geralmente é Calibre, a Arial, né? E a Times New Roman, que fica aqui, ó, no T de Times New Roman, Times New Roman, tá aqui, tá certo? Bom, então ele copiou o texto e copiou com a formatação. Ah, professor, mas não era isso que eu queria. Eu queria só o texto. Eu quero formatar eu mesmo, eu quero que ele venha com a formatação padrão do Word. Então, aqui no final do texto, de onde você colou, ele traz essa opçãozinha aqui, ó, tá vendo? Ctrl, né? Então ele pergunta aqui, ó, quais as opções de colagem, né? Então ele pergunta, eu quero manter a formatação original, que é o que ele fez, original de onde originou o texto, gente, não é original do Word, né? Então é de onde originou o texto. Ele vai trazer a formatação como está lá. Ou ele vai perguntar, mesclar formatação. O que ele faz quando ele mescla a formatação? Deixa eu ver se eu acho um ângulo aqui melhor para a gente visualizar. Ixi. O ixi do professor é ruim, né? Quando o professor faz ixi é porque é ixi mesmo, né? Ele vai mesclar com a formatação do Word, né? Do que já estava antes. Qual é a formatação que já estava antes? A calibre 11, né? Calibre tamanho 11, né? Então, olha lá, ele pegou o texto e trouxe na formatação do calibre 11, tá certo? E aqui no último ele pergunta manter somente texto. Então ele vai trazer só o texto. Olha só, ô professor, mas ficou bem diferente de quando mescla. Ficou, porque o outro ele está mesclando. Então o que ele fez? Ele trouxe para a fonte daqui, porém com as opções de parágrafo diferentes, né? Aqui ele está utilizando a configuração de parágrafo padrão do Word. Lá o texto, pode ver que ele é mais condensado, né? Ele está mais junto aqui os parágrafos. E então, se eu selecionar aqui que eu quero mesclar, ele vai mesclar a fonte e o parágrafo, ó, né? Então pode ver, ó, ele ficou mais condensado. Se eu colocar que eu quero que ele traga na formatação do Word, ou seja, mantém somente o texto, ó, copia só o texto para mim. Então aí ele traz na formatação que o Word já é pré-definido para se manter, tá certo? É o ideal? Ainda não é, porque o texto que eu copiei, ele não possui início de parágrafo, né? Lembra aquela historinha da professora, da escola? Põe dois dedinhos, aí você começa a escrever e tudo mais. Pois é, o texto não tem isso, tá? É aquele início de parágrafo. Como que eu faço para adicionar esse início de parágrafo? Apertando a tecla Tab, né? De baixo para cima do seu teclado, você tem o Ctrl,
Você tem o Shift, que geralmente também é uma setinha para cima. Você tem o Caps Lock, que também pode ser chamado de fixa, né? Que é o que fixa as letras em maiúsculo do teclado, quando você aperta ele, né? Quando ele está ativado. E em cima dele você tem o Tab, né? O Tab eu não sei te dizer, gente. Tab é de tablatura? Eu não sei. Mas tem a tecla Tab. E ela também pode ter umas setinhas para a esquerda e para a direita, né? Representando essa tecla, tá certo? Acima dela, quem tem um teclado padrão Brasil com C cedilha, ABNT, vai ter aí as aspas duplas, né? E aspas simples. E acima dessa tecla, a tecla ESC, né? Que é a tecla de sair, geralmente, que é a tecla de escape, tá certo? De escapar. Bom, então apertando o Tab, pronto, né? Eu resolvo o meu problema, tá certo? O Word, gente, ele é inteligente, né? Então ele tem diversas ferramentas que te ajudam a resolver o problema do resto do texto. Então aqui, ó, por exemplo, eu apertei o Tab e ele já identificou que nos outros parágrafos não tem o Tab ativado. Então ele já perguntou aqui para mim, ó, você quer alterar para tabulação? Ah, é tabulação. Desculpa, não é tabulatura, é tabulação. Você quer alterar para tabulação. Você quer parar de configurar um recuo, né, em tabulação e backspace. E dá para até controlar as opções de formatação automática. Olha só, o Word ele faz tudo por nós, gente. Fica muito mais fácil. Então eu quero alterar para tabulação, né? Tá certo? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Não é isso. Eu vou ter que fazer em todos. É porque o que que acontece, gente? O certo, né, seria eu estar trabalhando com o texto do zero. Se eu determino que isso aqui é uma tabulação, ó, agora o professor lembrou, hein? Agora o professor sabe. Se eu determino que isso aqui é uma tabulação, o próximo parágrafo, vou apertar o Enter aqui para pular a linha. O próximo parágrafo, ele entende... Ih, não entendeu. Ah, é porque o parágrafo de baixo ele está incorreto. Uma pena. Mas quando eu determino que aqui começa com tabulação, quando eu bato aqui para a linha de baixo, ele já vai entender automaticamente e já vai aplicar a tabulação sozinho. Como eu já tenho o texto aqui embaixo e ele não está com tabulação, então ele não vai entender isso, porque ele vai entender que eu sigo a regra daqui de baixo, né? Eu apliquei uma regra aqui em cima e eu tenho outra regra aplicada aqui para baixo, tá certo? Por isso, essa confusão toda quando você trabalha com um texto que já está pronto. Quando você está digitando um texto do zero, fica muito mais fácil, né? Tudo que você vai inserindo de configurações de formatação, dali para baixo ele vai replicando para os parágrafos novos. Como eu já tenho um texto todo escrito e todo configurado, né, todo formatado, fica um pouco mais complicado. Eu vou ter que aplicar para cada um dos parágrafos a formatação que eu quero. Né? Pelo menos da tabulação, por exemplo, eu vou ter que aplicar a todos, se for o caso. Tá certo? Bom, vamos continuar aí então com nossa formatação básica aí de texto, tá? Por que eu tô falando que é básico? Esse curso é um curso básico, né? Vocês viram aí na hora que eu fiz a formatação que ele tem diversas opções de formatações automáticas, né? Então ele tem muitas opções. O pessoal gosta de achar que o Word não tem ferramentas, que ele não tem nada demais ali para ser feito. Mas, gente, quem precisa, por exemplo, pessoal que faz faculdade, precisa digitar uma monografia, precisa digitar um TCC, o pessoal que está ainda no colégio precisa digitar um trabalho, ou até o pessoal que de repente trabalha em escritório, precisa digitar um relatório, né, bem condensado, com várias páginas. O Word ele tem umas ferramentas extremamente úteis, né, na digitação de qualquer tipo de coisa. Então, para fazer citações, para fazer uma formatação adequada dentro de padrões, né, como ABNT e NBR, tá certo? Então, ele possui diversas ferramentas que deixam seu texto assim muito bem apresentável, né? Não é só copiar e colar e jogar de qualquer jeito e tá tudo certo, tá ok? Então,
Caso tenha a oportunidade, a gente pode tentar fazer um curso intermediário e aí apresentar um pouco mais de funções aí de automatização do Word, tá certo? É que eu não vou ter tempo para explicar tudo, mas vamos seguir. Ah, ainda na parte de formatação, então vou puxar um pouco mais para a formatação visual, né? Então nós temos aqui dentro do texto, vou pegar um parágrafo só, eu vou até deletar o resto aqui para não atrapalhar a gente, é muita coisa. Pronto, né? Fica mais fácil aí para a gente visualizar. Então vou configurar esse parágrafo aqui. Então eu posso escolher a fonte que eu quiser, né? Daquilo que eu acho que fica dentro daquilo que eu estou precisando utilizar nesse momento. Eu gosto de usar a Times. A Times eu acho que ela tem uma apresentação muito bonita. Pronto, né? Tem cara de texto de verdade, né? Aí eu posso configurar o tamanho. O tamanho eu posso tanto utilizar os tamanhos pré-determinados aqui e posso colocar o número que eu quiser também, né? Eu queria, putz, o 20 tá pequeno, o 22 tá grande demais. Poxa, dá para pôr 21. Eu posso pôr aqui 21. Eu posso pôr aqui 21,5, tá certo? Eu posso colocar o tamanho que for melhor para mim, tá certo? Então aqui ele tem atalhos para aumentar e diminuir o tamanho da fonte, e inclusive atalhos para eu colocar o texto todo em maiúscula ou pegar um texto que já está todo em maiúsculo e colocar ele em minúsculo, todo em minúsculo. Primeira letra da frase em maiúsculo, tá certo? Então ele vai fazendo essas configurações automáticas para você. Esse daqui é o tipo de ferramenta que creio eu que o Word, ele foi integrando com o tempo. Pode ser que você tenha alguma versão muito antiga do Word que não tenha essas ferramentas todas, tá certo? Então é aí que começa a fazer diferença as versões do Word, tá ok? Lembrando que eu estou usando aqui a mais atual, ok? Bom, temos aqui ainda a ferramenta para limpar toda a formatação, né? Então, ó, ele limpa a formatação e volta ao padrão do Word, tá certo? Né? Vamos aqui, vou desfazer aqui para deixar ele formatadinho. Bom, ainda aqui dentro eu tenho como fazer ferramentas para deixar ele em negrito, né? Ou em bold, né? Em inglês, em itálico e sublinhado, né? Mas eu quero só essa palavra aqui. Então você seleciona só a palavra e coloca apenas nela a formatação que você quer, ok? Bem como cor, né? A parte aqui de cores. Então eu posso só na palavra que eu quero fazer a formatação, ok? Bom, e ainda fazer como que chama? O realce, né? O realce seria igual um marca-texto, né? Ele fica com um sinal como se fosse de marca-texto, ok? Eu preciso de uma letra, eu preciso aqui, a gente chama de número, como que fala? Sobrescrito e subscrito, né? Quando eu preciso que tenha algum caractere desse, tá? Como que eu posso fazer? Eu posso colocar simplesmente aqui, selecionar só a letra e colocar ela subscrita ou para baixo, ok? Isso aqui é bom para quem vai fazer referência, né? Ajuda bastante esse tipo de coisa, tá certo? Bom, uma coisa que eu queria ensinar para vocês que eu acho que é útil pra caramba, é básico e é muito útil. A internet possui diversos arquivos de fonte diferentes para você baixar. Inclusive, eu vou verificar, tem um site super antigo que eu usava, vamos ver se ele ainda existe, que é o 1001fontes.com. Vamos verificar, se não tiver a gente procura por outro site. Olha só, e não é que ele existe mesmo? Então, existem diversos sites como esse que ou distribui gratuitamente ou até vende fontes diferentes para você utilizar no Word, tá? Você consegue baixar esses arquivos. Então, todas as fontes que estão nessa lista, tá? Elas estão num lugar específico no seu computador e eu vou te ensinar aonde. Você vai abrir uma pastinha
vai lá no computador, no C2 pontos, tem uma pastinha aqui chamada Windows. Cuidado com o que for mexer aqui, gente. Por favor, muito cuidado. Aqui são os arquivos do sistema. Deletou alguma coisa aqui, o Windows pode parar de funcionar, tá? E dependendo do que for, não tem recuperação. A recuperação é formatação. Então, muito cuidado, ok? Só isso que eu peço. Bom, então aqui nós temos dentro da pasta Windows a pasta fontes. E aqui dentro dessa pasta fontes estão todas as fontes que estão aqui no Word. Ele puxa dessa pastinha do Windows, tá? Deletou uma fonte daqui, ela vai sumir do Word, vai sumir do Excel, vai sumir do PowerPoint, vai sumir de todo o pacote Office, tá? Você não vai ter mais essa fonte no seu computador para você usar em nenhum programa, porque todos os programas utilizam as fontes que estão aqui no Windows, ok? Bom, o que você pode fazer é baixar, né? Ou comprar, seja lá o site que você estiver utilizando, você pode baixar. E aí basta que você, depois que fizer o download, copiar para esta pasta aqui. Copiou para esta pasta, automaticamente ele vai aparecer nessa listinha aqui e você pode utilizá-lo. Tá certo? Uma dica bem bacana aí para vocês. De repente você tem uma fonte específica, algo específico que você gostaria de utilizar no seu trabalho. Basta você procurá-lo na internet, baixar no seu computador. Cuidado de onde você vai baixar, se não tem problema com vírus, se não tem problema com qualquer outra coisa, né? Verifica aí antes de baixar se o seu antivírus está ativado, está tudo bonitinho, né? E aí baixou no computador, você vai provavelmente ele vai estar na pasta de downloads lá do seu computador, né? A pasta aqui, ó, downloads, provavelmente vai estar aqui, tá certo? Você vai baixar isso para, você vai copiar, me desculpa, para a pasta no C2 pontos, Windows, fontes. Vai colar nessa pastinha aqui o seu arquivo de fonte e depois verificar se ele apareceu aqui no Word. Caso o Word ou algum programa do Office esteja aberto e ele não apareça na lista, tenta fechar e abrir de novo. Pode ser que o programa não tenha identificado que você adicionou o arquivo de fonte, tá ok? Bom, outra coisa que eu gostaria de contar para vocês é o seguinte: o Word ele tem pré-formatações é, dentro dele, né? E ele chama isso de estilos. Esse cara estilos, você pode encontrar ele na aba Design, tá? Depois a gente vou contar, na próxima aula eu vou explicar as abas aí, o que, que você encontra o que nelas, tá? Mas já posso te adiantar que a parte de formatação também está aqui em estilos, ó. Ele possui temas pré-definidos de formatação. Deixa eu ver aqui, acho que vou precisar selecionar o texto todo, né? Provavelmente. Então, selecionando o texto todo e eu posso ir editando de acordo com o que ele tem já pré-carregado de estilos. Pode ver que conforme eu vou passando, ó, ele tem formatações diferentes com relação a parágrafo, de alinhamento, tá? E dependendo de como o seu texto está configurado, se ele estiver com a formatação limpa, vou limpar aqui, ó, formatação, ele vai aplicando inclusive a fonte e as cores dos estilos pré-determinados, tá? Vou voltar lá em design, ó, tem mais opções, né? Então, tá vendo, ó? Ele vai criando já direto para você de acordo com os estilos que ele já tem pronto, ok? Aqui nós temos a parte de formatação de cores, né? Então, pode ver que conforme eu determino o padrão de cores que eu quero trabalhar, ele muda diretamente já nos estilos pré-determinados dele, tá certo? Então, eu posso trabalhar dentro dos estilos próprios usando categorias de cores específicas. Por exemplo, eu quero só cores de tons de violeta, né? Cores mais frias. Então, ele vai me trazer aqui os estilos todos em cores frias, né? E eu tenho outros estilos também aqui do lado esquerdo, ok? Posso redefinir um tema, eu posso configurar e redefinir um tema. Posso procurar temas, ele vai procurar na internet ou dentro do seu computador, né? Caso você tenha baixado também ou criado um. E eu posso criar um tema, né? Fazer uma formatação, criar um tema e salvar.
Como que isso é? Por que isso é útil? Bom, você pode pegar uma formatação, criar uma formatação estilo ABNT, por exemplo, salvar, isso é um exemplo para vocês, né? Salvar essa formatação, toda vez que você precisar fazer um trabalho e ele precisar estar no formato ABNT, basta você colocar o tema e pronto. Ele já vai estar configurado para você. Espaçamento um e-mail, texto justificado, né, na fonte, vamos supor, na fonte Arial, no tamanho 11, 11,5 ou 12, né, de acordo aí com as regras da BNT. Então, facilita o seu dia a dia, né? Toda vez que você abrir, tem que ficar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que configurar aqui a distância. Não, crie um tema, né? Você pode fazer uma formatação e salvar o tema que você fez, né? Aqui. E toda vez que você for aplicar, né? Desculpa, você for configurar a formatação de um texto, já vem direto no tema que você mesmo criou, né? Caso seja, se for o caso, né? Tá certo? Ainda dentro daqui da parte de estilos, né, da aba de design, tá? Você tem aqui o espaçamento entre os parágrafos, né, que você pode configurar, tá certo? Então, um pouco maior, um pouco mais compacto, sem espaço, bem aberto, né, reduzido. Então, assim, o espaçamento duplo. Então, você pode configurar o espaçamento, né, personalizar aí com os valores que você precisa, tá certo? Ó, ele tem aqui toda a parte perguntando, né, ó, no corpo, nos títulos, tá certo? O espaço que você precisa, tanto de esquerda e direita, né, a posição onde ele tem que estar, quanto entre as linhas, tá certo? E ainda aqui você também tem como definir estilos diferentes, né? Conforme você vai mudando os efeitos, né? Você pode ver que a parte de títulos aqui em cima ele vai mudando junto. Título e subtítulo eles mudam, eles vão ganhando efeitos novos, né? Putz, mas eu preciso que fique sempre assim. Basta você clicar aqui em definir como padrão, né? Ó, ele usa essa aparência para todos os novos documentos. Então, se eu definir como padrão, toda vez que eu abrir o Word e começar a digitar, ele vai aplicar já esse efeito do jeito que está aqui, né? Esse vai considerar esse que eu selecionei aqui, né? Com as formatações de cores, efeitos, espaçamentos e tudo mais, tá certo? Ele já marca como padrão. Toda vez que eu abrir o Word, vai ser dessa forma, né? Aí vou ter que configurar caso eu não queira, ok? Bom, essa é a parte de formatação do texto. Eu ainda consigo formatar também a página, a parte aqui em branco, ó, do nosso texto, né? Eu consigo fazer uma formatação em cima dela. Como? Bom, caso você trabalhe, vamos supor, em uma empresa, ou você tenha uma empresa, ou você vai fazer um trabalho para uma escola, né, ou uma faculdade, e seria bacana colocar uma marca d'água no fundo, ah, né, que identifique, né, um logo ou alguma imagem que identifique para onde você está fazendo esse documento. Você pode inserir uma marca d'água, né? Pode ver aqui, ó, ele já te dá um exemplo, né, de como vai ficar, né? Ele tem aqui alguns exemplos, ok? Isso aqui no caso de texto, né? Mas você consegue também inserir imagens. A gente vai ver isso depois na parte de inserção de imagens, como fazer ela virar uma marca d'água. Você pode trazer marca d'água do Office, né? Então ele vai baixar mais exemplos para você, aí vai acessar a internet. Você pode personalizar a marca d'água. Então aqui, ó, eu consigo selecionar a imagem, né? Dá para fazer tanto por aqui quanto lá pela parte de imagem, né? Mas aqui, então, você pode selecionar a dimensão, se vai desbotar ou não. Se for um texto, então, por exemplo, vou adicionar do jeito que está aqui, ó. Ok. Olha lá, ó. A amostra, né? Vocês conseguem ver aí? Eu consigo ver aqui. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ver também. Aqui no fundo está escrito amostra. Poderia estar escrito confidencial, poderia estar escrito qualquer outra coisa. Ou poderia ter a imagem de acordo com aquilo que eu determinei aqui na parte de marca d'água, né? Não quero nada disso. Então é só remover. Pronto, ele sai daqui. Outra coisa também, às vezes o branco do fundo incomoda a vista de vocês, ou então eu preciso que seja colorido, vai saber da necessidade de cada um, né? Então eu também tenho como colorir o fundo, né? Às vezes a pessoa prefere digitar em preto e ler em branco,
Gente, aí é de cada um, ok? Mas aqui você tem opções de colocar um colorido no fundo, às vezes só para ficar mais bonito, né? Ficar mais apresentável, ok? Qualquer cor aqui você seleciona e ele vai manter. Olha só, um lilazinho aí, tá certo? E a parte aqui da borda da página, né? Ah, você tem como colorir também a borda. Por aqui, por exemplo, um estilo de caixa. Por aqui um pouco mais grosso para ficar fácil de ver, né? Tá vendo? Ó? Então tem toda a borda da página. Isso aqui fica bonitinho também, fica bem apresentável, né? Fazer uma borda aí no seu documento. Às vezes você pode imprimir isso para virar um livreto, né? Ou um livro mesmo. Então fica a dica aí para vocês na parte de formatação. Então, essa foi uma aula básica de formatação. Tem muitas outras ferramentas, tem, mas exige um pouco mais de conhecimento. Então, vamos passar todo o curso do Word, né? E se tivermos a oportunidade de termos um Word intermediário, aí nós fazemos um curso um pouco mais aprofundado, não fazendo formataçãozinha de texto, mas vendo já toda aquela parte de automatização ali da formatação do texto, né? Já deixar ele todo pronto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueçam de marcar ela como concluída. Forte abraço a todos.